Maravilhoso dia para vocês. Como é que vocês estão? Hoje, mais um 33. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre missão. E a Aline tem uma frase muito interessante, eu gosto muito, que é: a sua empresa, sua missão. E que, na verdade, fala sobre um direcionamento, né, Aline? Sobre qual é o nosso propósito, qual é o nosso direcionamento, qual é o nosso porquê de tudo isso que nós fazemos, por que nós decidimos empreender, por que nós fazemos o que fazemos. Fala um pouquinho pra gente, Aline, sobre o que é isso, o que é missão? O que é missão da empresa? É diferente de uma missão da pessoa? Como que é isso? Então, maravilhoso dia para todo mundo, né? Eu sou apaixonada por esse assunto de missão, de propósito, eu acho isso muito legal. E é muito interessante que dentro do código de cultura de uma empresa, Carol, a gente também fala, né, de quais são os seus valores, qual é a sua missão, né, e qual é a sua visão da sua empresa. Então, acho que a gente pode mesclar um pouquinho desses dois assuntos aqui, falar tanto de missão, de vida pessoal, né, e propósito, como também falar isso dentro da empresa. Bom, vamos falar primeiro em pessoa física, né? Que eu acho que a origem de qualquer empresa é o dia que alguém tem um sonho, um pensamento. Esse sonho, esse porquê, né? Esse motivo que move a gente, essa causa maior, é o nosso propósito. E aí eu fico pensando que o propósito ele não sustenta sozinho, né? Na verdade, eu acho que a gente precisa avaliar como que esse propósito vai realmente virar realidade. Né? E ele vira realidade através das missões, né? O que são missões, então? São as nossas ações. É o como a gente vai fazer com que o nosso propósito, a nossa causa maior, ele seja concretizado, né? Ele vire realidade. Ele saia de um sonho, de um pensamento, de uma vontade, de um desejo, de um objetivo e se concretize. Então, na vida pessoal, digamos assim, ou o motivo da construção das empresas é vindo desse propósito. Então, consequentemente, o seu propósito e o propósito da sua empresa, ele deve parecer, né? Ele deve ser similar, porque significa que a gente está cumprindo aquilo. Sua empresa, sua missão. A empresa é o órgão, né, que vai fazer com que aquilo, administre aquilo, né, geste aquilo de uma maneira, quer dizer, quanto de dinheiro precisa, para onde vai esse recurso, para onde não vai, quem são as pessoas que vão contribuir ou vão ajudar, né, de quais são as pessoas que eu vou comprar as ferramentas que eu preciso para utilizar aqui dentro, como eu vou capacitar, qual é o meu produto, o que eu entrego, qual que é o meu resultado. Então, quando a gente pensa nessa gestão, no funcionamento disso, a gente cai na nossa missão. Cai na missão da empresa, né? E, posteriormente, na visão. O que é a visão? A visão é o prazo que eu vou precisar para atingir um objetivo específico. Porque a missão, na verdade, ela vai ser constituída de vários objetivos pequenos, né? Então, eu acho que a gente pode pensar que a missão é onde a gente se orienta, é onde a gente se ruma, né? É principalmente onde estão as nossas prioridades. E as prioridades devem estar pautadas naquilo que a gente vai ter o menor esforço ou o maior que seja, mas que vai aproximar a gente do resultado mais rápido. É como se fosse assim, qual passada maior você dá a partir de uma decisão, né? É com esse passo, é com aquele passo, é dessa forma ou outra. A partir do momento que a gente fez isso, que se chama estratégia, planejamento estratégico, a gente vai, então, identificar as ações que vão aproximar a gente disso. Então, é muito importante a gente ter clareza, né? Qual é o meu propósito e, consequente, quais são as minhas missões ou qual é a minha missão maior, que é cheia de ações menores que vão compor ou vão fazer com que o meu propósito seja realizado. Deu para ficar claro? Ficou claro. E como isso é sério, né, Aline? Porque quando a gente faz o planejamento estratégico do ano, a gente precisa ter clareza, inclusive, do nosso propósito, da nossa missão. Porque senão, se a gente não tem essa clareza, são várias ações aleatórias que não levam ao que a gente realmente decidiu fazer, né? Sim. E aí, eu percebo, assim, que em uma situação, em um momento como esse que a gente vem vivendo, depois que a gente decidiu, né, definiu qual é a missão, a gente tem clareza do propósito, ok, e sempre vão surgir no caminho algumas dificuldades. E esse é um momento que é propício para a gente falar disso, né? Todo mundo, todos os empresários hoje
vem sofrendo, vem tendo dificuldades, inclusive para se adaptar nesse cenário novo. Verdade. E aí, nesse novo cenário, muitos clientes não compram, muitos clientes somem e fica complicado a questão financeira, né? Como continuar vivendo a nossa missão? Como continuar entregando o que a gente definiu, decidiu que seria o nosso propósito, entregar isso para a sociedade? Sim. Como lidar com essa situação, vivendo o nosso propósito? O que você acha nesse momento tão estranho, tão atípico? Eu acho que uma coisa que vale muito a pena, Carol, a gente pensar é qual o tamanho real da minha missão, entendeu? E não confundir missão com meta. A empresa tem meta, ela tem que faturar X no período de tal, ela tem que X de valor para pagar para funcionário ou de mercadoria. Isso é uma meta, né? Que veio da missão. Nós vamos ter várias metas que vão compor as ações maiores e que vão compor a missão. Então, é entender realmente qual é a sua missão, né? E não a sua meta. A gente, nesse período, tá meio complicado. Eu acho que é possível, eu acho que meta é para ser batida, a gente tem que se esforçar, fazer um esforço para isso, mas tá um complicado manter as metas que estavam anterior ou as metas do planejamento que a gente fez no início do ano. Então, primeiro é ter essa consciência, né? De que ninguém vai virar super-herói, ninguém vai fazer milagre. É fazer o máximo que dá, mas com muita clareza. E o segundo ponto é entender que vender X, atender então, com uma quantidade Y de cliente, isso é meta. Vou te dar um exemplo da Chante para isso ficar bem claro, né? Eu sou massoterapeuta, 25 anos, acupunturista, né? Tem um tempo que eu venho trabalhando com coach e tudo mais. Beleza. Essas são as minhas ferramentas. O dia que eu entendi que essas são as ferramentas que eu utilizo do espaço da Chante, que a gente tem uma equipe de trabalho, mas qual o propósito disso tudo tá junto? O nosso propósito maior é levar bem-estar, felicidade e saúde para as pessoas. Paz, né? Que é o que o próprio nome Chante significa. E aí a gente pensa, olha como é diferente. Olha como esse objetivo, essa missão é muito maior. Eu não levo só acupuntura, bem-estar, saúde, não. Eu levo paz, né? Tem um conceito muito maior. Eu levo bem-estar, eu levo felicidade. Então, nessa época de coronavírus, a minha missão não mudou. Eu continuo tendo que levar paz, bem-estar e felicidade. Talvez a minha meta de fazer X em faturamento de coaching, ela vai precisar ser alinhada, mas ela não altera a minha missão de levar paz para as pessoas. E talvez nesse momento eu tenha que cumprir meu papel no mundo, de exercer o meu propósito e a minha missão através da minha empresa e ajudar outros empresários, ou ajudar, no caso, né, de quem trabalha B2B ou B2C. Já que você trabalha para o cliente final, o que eu vou levar para ele, no meu caso, de paz, de felicidade e de bem-estar? Então, a gente precisa ter essa clareza, né? Ter essa consciência do qual é a nossa missão, primeiramente, qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão, quais ações vão compor essa missão, né? E aí eu vou entender que eu vou dar uma maneirada na meta, mas que eu vou amplificar, talvez, a minha contribuição nas redes sociais, que é o que a gente vem construindo aqui. Para quê? Para aumentar a paz, para aumentar o bem-estar, para aumentar a felicidade. E com isso, ter um objetivo maior. Qual que é o objetivo maior de toda empresa? Que toda empresa precisa para ficar em pé? Ter lucro, ter faturamento, ter produtividade, ter desempenho, né? Ter satisfação dos nossos clientes. E aí, eu acho que agora fica bem fácil de alinhar. Vai ser quando eu melhorar a satisfação do meu cliente, a minha meta agora, talvez com isso, seja maior do que de gerar um faturamento X com coach. Que lá na frente, esse cliente vai lembrar de mim de uma maneira que ele vai acabar comprando e falando, olha, no momento que eu precisei, me ajudou, eu vi embasamento nessa empresa, eu vi que essa empresa tem propósito, tem motivo, né? Tem uma missão, que ela realmente cumpre essa missão. Quando a gente realiza o nosso porquê, as coisas acontecem. Então, mais importante agora do que focar na meta financeira, do que focar naquele planejamento do início do ano, é viver a nossa missão de verdade, né? Sim. É entender como eu posso ajudar aqueles clientes que eu já tinha, ou os meus possíveis clientes, que são, na verdade, meu público, e que Sim. precisam de mim, que eu defini lá atrás, que são essas pessoas que eu ajudaria, que eu
apoiaria de alguma forma com as ferramentas que eu tenho. E nesse momento, o dinheiro fica em segundo plano, né, Aline? Infelizmente, é um momento em que a gente precisa doar para receber no segundo momento. É entender também, né, que o dinheiro é uma energia, né? E que ela precisa ter ambiência para acontecer. E que o cenário agora está um pouco complicado. Mas entender também que isso é para algumas pessoas, não são para todas. Tem gente agora, tipo as empresas de máscara, de álcool gel, os próprios motoboys, né, o serviço de delivery. Esse povo está ganhando bastante agora. Então está no momento de fartura para eles. O conceito que eles têm que ter de missão é diferente. Aí é de fazer o melhor serviço, entregar da melhor maneira para continuar fazendo mesmo quando o período mudar, né? Quando as coisas ajustarem de uma maneira diferente. Então, eu acho que missão também tem um pouquinho de jogo de cintura, né? É entender que através do organismo, empresa, né? Seja microempreendedor, média empresa, empresa grande, serviço pequeno, próprio serviço, né? Não só questão de comércio aberto, mas a própria prestação de serviço, como é o meu caso, o seu caso, entender o que a gente vai entregar para poder ser lembrado pós-crise ou aproveitar o melhor momento, se agora for disso que está vivendo, né? Acho que é por aí. Então, ótimo, Aline, gratidão. Muito obrigada por compartilhar aí conosco. Pessoal, então a gente fica por aqui. Até o próximo 3x3 e a gente volta falando sobre o mito do empreendedor, que é um clássico que a gente precisa trazer aqui para vocês para discutir a respeito do empreendedorismo, principalmente nesse momento tão desafiador que a gente vem passando. Então, até a próxima. Um grande abraço e um ótimo dia para vocês. Maravilhoso dia aí para todo mundo. Eu espero que tenha ficado claro. É um assunto bem complicado, ainda mais misturando duas áreas, né, da vida da gente, o profissional e a parte mesmo de propósito de vida, né, de missão, de entender qual a razão e como a gente pode contribuir com esse mundo. Espero que tenha ficado claro para vocês, que vocês tenham entendido e que vocês levem essa frase com vocês o tanto que ela é importante, né? Minha empresa, minha missão. É o organismo pelo qual eu realizo e entrego para o mundo aquilo que eu faço de melhor, que eu faço com muito amor, com maior prazer, tá? E que eu, lógico, claro, espero resultado com isso, tenho metas com isso e a gente precisa cumprir isso para essa empresa chegar cada dia mais longe, né? E às vezes é entender que não precisa ter um propósito maravilhoso. Ninguém precisa ser Chico Xavier, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Às vezes o pequeno propósito, né, de servir bem, servir com amor, fazer o melhor trabalho do mundo, de forma que vejam, fazer uma pessoa feliz, né, criar um ambiente de trabalho saudável, isso tudo faz parte de uma missão muito honrosa, tá? Onde todos são bem-vindos e a gente vai transformar o mundo num lugar melhor. Fiquem com Deus, uma maravilhosa semana para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.